Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo numa questão global bem urgente, né? Como que a gente garante proteção financeira para tanta gente que tá fora dos sistemas tradicionais de seguridade social? A gente vai mergulhar nisso usando como base um capítulo que investiga o microseguro, ou como chamam também, seguro inclusivo. E olha, o tamanho do problema é gigante. Metade da população do mundo, sabe? Principalmente em países de baixa e média renda, e muita gente no setor informal vive sem acesso a proteções que a gente considera básicas, né? Tipo seguro-saúde, aposentadoria. Isso não afeta só o bem-estar da pessoa, claro, freia o desenvolvimento econômico como um todo. Exatamente. E aí que entra eh, o microseguro. Ele surge como uma tentativa, né, de ir além daqueles modelos mais conhecidos. O Bismarck, que está ligado ao emprego formal, e o Beveridge, que é baseado na cidadania, financiado por imposto. Mas olha, é importante notar as abordagens puramente comerciais, sabe? Aquelas que focam só no lucro, muitas vezes vendidas como seguro para os pobres, sozinhas elas já mostraram que não são suficientes, não dão conta. Certo, certo. Vamos desempacotar isso então. Por que esses modelos mais tradicionais, que foram pensados para outras realidades, acabam falhando tanto para essa parte da população? O material que a gente está analisando aponta para uma coisa meio de cima para baixo, sabe? Uma governança muito centralizada e soluções meio padronizadas, tamanho único, que simplesmente não encaixam na diversidade toda do setor informal. Não tem como, né? Sim, é isso. E tem mais, né? Muitas dessas economias são muito focadas em exportação, com salários baixos, benefícios mínimos. Isso complica muito aplicar os modelos tradicionais. E além disso, falta um mecanismo internacional forte, sabe? Que realmente obrigue a ter cobertura universal. Os esforços da OIT, da OMS são importantes, claro, mas são mais recomendações, né? Não tem força de lei. Entendi. Então tá claro que os modelos clássicos não dão conta do recado no setor informal. Isso naturalmente fez o pessoal buscar alternativas. E como é que o microseguro surgiu nesse cenário todo? A fonte que a gente leu menciona que a ideia começou lá com a OIT nos anos 70, falando em cobertura não tradicional. É isso? Isso mesmo. Só que, no começo, as interpretações mais comerciais, digamos, focaram muito em produtos de baixo custo e, consequentemente, baixa cobertura. E os resultados, segundo o material, foram muitas vezes decepcionantes, bem decepcionantes. Tem um estudo de 2021 que mostrou taxas de sinistralidade medianas baixíssimas. Quer dizer, o quanto do dinheiro que entra realmente volta como indenização para o segurado. Só 22% para seguro de vida e acidentes e 28% para seguro agrícola. É muito pouco. Nossa, 22%, 28%. E essas taxas tão baixas, como você falou, não são só números frios, né? Elas estão dizendo que alguma coisa tava muito errada ali. Ou o produto não tinha valor de verdade para as pessoas, ou era tão complicado conseguir o benefício que quase ninguém conseguia. Basicamente, né? Não entregava o que prometia. Acabava reforçando aquela crítica bem dura. Seguro para pobre é seguro pobre. E eram só comerciais. E essa crítica a todos os modelos iniciais leva a gente para uma abordagem que a fonte que a gente estudou realmente destaca como diferente: o modelo colaborativo e contributivo, C e C. O texto diz que ele inverte a lógica. Em vez de focar só no mercado, foca nas forças sociais. Como é que isso funciona na prática? Me explica melhor. Ah, isso é fascinante. O Sensile se baseia muito na participação da comunidade mesmo. Tem influência, sabe, do trabalho do Amartya Sen sobre capacidade, agência das pessoas, e também da Eleanor Ostrom sobre como as comunidades gerenciam recursos comuns. Nesse caso, o recurso comum seria a segurança financeira do grupo, né? É a própria comunidade que define quais são os riscos prioritários para eles, discute os custos, participa da gestão, usa a dinâmica social, o consenso do grupo, tipo, o que um adulto responsável faz aqui para superar aquela barreira do sou pobre demais para pagar isso. Que interessante. E essa abordagem mais participativa, ela dá resultado mesmo? O material sugere que o consenso, a experiência compartilhada ali no grupo, pode ser até mais importante que só o preço, isoladamente. Menciona até um exercício, acho que é CHART, né? Choosing Health Plans Altogether. Como é isso? Exato, o chat. É uma ferramenta bem visual, sabe?
onde o grupo discute junto e monta o plano de saúde ideal para eles, coletivamente. Isso torna a decisão mais concreta, mais compartilhada. E a evidência mostra que quando o grupo desenha e administra o esquema, a adesão aumenta, o valor que eles percebem também. A gente vê uma mudança de mentalidade, sabe? Da dependência para confiabilidade, para empoderamento. Isso é muito notado, especialmente em mulheres que participam desses esquemas comunitários, os CBHIs. Agora, um ponto crucial, né? É a necessidade de educação em seguros. Mas uma educação que foque em entender o valor, o funcionamento, não só em vender. E isso ainda é uma lacuna grande. Parece muito promissor, realmente. Mas imagino que implementar e principalmente escalar um modelo desses deve ter seus desafios, né? Quais são os principais que o material aponta? São vários. Dá para agrupar, né? Tem os desafios mais individuais, como a questão da alfabetização financeira mesmo, e o custo, que ainda pesa, claro. Depois tem os operacionais, a logística para entregar o serviço em lugares mais remotos, o risco de fraude, que sempre existe, e a dificuldade técnica mesmo, de manter grupos pequenos de risco sendo financeiramente sustentáveis. É complexo. E, por fim, tem desafios mais sistêmicos. O ambiente regulatório nem sempre ajuda, sabe? Às vezes tem restrição para essas entidades comunitárias acessarem resseguro, que é tipo um seguro para a seguradora. E a própria falta de dados locais confiáveis para poder calcular os riscos e os preços direitinho. Entendi. E a questão do dinheiro, para começar, o capital inicial, o texto até cita um exemplo na Índia, né? Precisaram de uns US$ 62 mil para cobrir 40 mil pessoas, um valor que, segundo o estudo, seria recuperável em 15 anos. O resseguro poderia ajudar a escalar, a distribuir riscos maiores, mas, como você disse, o acesso ainda é complicado para esses grupos comunitários. Sim, o capital inicial e essas barreiras regulatórias para o resseguro são gargalos importantes para conseguir expandir. O cálculo no estudo mostra que é viável a longo prazo, sim, mas exige um investimento inicial e uma gestão, olha, muito cuidadosa, muito transparente. Certo. Então, para a gente ir amarrando a nossa análise, os sistemas tradicionais de proteção social, a gente viu, deixam muita gente para trás, especialmente no setor informal. As primeiras tentativas de microseguro, aquelas mais comerciais, tiveram sucesso bem limitado, muitas vezes oferecendo pouco valor real para as pessoas. E aí surge o modelo CNC, baseado na colaboração, da participação da comunidade, como uma alternativa que parece ter um potencial bem significativo. Exato. E se a gente conecta isso a um quadro mais amplo, o grande diferencial do CNC, segundo a fonte, é justamente reconhecer que, em muitos contextos, principalmente nos informais, as redes sociais, a confiança, elas podem ser alavancas mais poderosas do que só as forças de mercado isoladamente. O CNC propõe um caminho que é construído de baixo para cima, sabe? Adaptado para as necessidades, para as prioridades locais, e que valoriza a decisão coletiva, algo que esses grupos muitas vezes não encontram nos sistemas tradicionais. É dar voz, né? Perfeito. E fica então uma reflexão final para a gente pensar. O material sugere que esse modelo CNC, por focar na gestão local participativa do risco, ele não depende tanto daquela grande redistribuição de renda que a gente vê nos modelos estatais clássicos. Será que capacitar as próprias comunidades para gerenciar seus riscos, construindo confiança e soluções a partir da realidade delas, será que esse não pode ser um caminho mais resiliente, mais adaptado para levar a segurança financeira justamente onde os modelos tradicionais têm mais dificuldade de chegar? Fica a pergunta, né?